Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje. Lembrando que a gente está aqui no nosso aquecimento para o Plano Zero Dívidas, evento que começa na segunda-feira, próxima segunda-feira, dia 27 de novembro, é isso mesmo, onde ali você vai descobrir o caminho para quitar suas dívidas com até 90% de desconto. O evento começa segunda-feira, é online, é de graça, mas para participar você precisa se inscrever, beleza? Você que está aqui no Instagram, o link tá lá na bio, tá certo? Terminando a aula, se você ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve. Você que está no Facebook e no YouTube, o link está na descrição desta aula. É só você clicar no link, colocar o seu melhor e-mail e entrar no grupo do WhatsApp do nosso evento para você não perder nada, nenhuma informação. Show de bola? Eu sou Lídia Machado, educadora financeira, e esse é o nosso papo financeiro de hoje com o tema 3 coisas que fazem o banco não negociar com você, para você que está suas dívidas com até 90% de desconto. Beleza? Bem-vinda Cristina, Adolfo, José, Gel, Cristina, bem-vindos. Então vamos lá, eu quero perguntar aqui para você o seguinte, preste atenção. Você já tentou negociar sua dívida lá com o seu gerente e não deu em nada? Ele só chegou para você, olha, se você quiser, é desse jeito aqui, ó, nessa condição aqui. E não deu em nada, você não conseguiu fechar. Me conta aí se isso já aconteceu com você. Ou ele te ofereceu uma proposta que não cabia no seu bolso. Ou ainda ele te ofereceu uma proposta que claramente você via que ia aumentar absurdamente o valor da sua dívida. Me diz aí se uma dessas situações já aconteceu com você. Responde eu aqui nos comentários para eu saber, vai. Porque hoje eu quero te contar aqui essas 3 coisas que talvez estejam acontecendo aí na sua vida ou que você esteja fazendo e que faz com que o banco não negocie com você e que não te dê desconto. Vamos entender? O Cirilo, eu, né? Então vamos lá, essas 3 coisas. Eu quero dizer para você que a terceira coisa é uma das que mais acontece, que mostra que de fato o banco não vai negociar com você, para você que está a sua dívida com desconto, com até 90% de desconto, que é o que eu ensino aqui. Então vamos embora. A primeira coisa é a seguinte. Antes eu quero só dizer para você como é que funciona o nosso papo financeiro. Eu trago um assunto, explico sobre ele. E aí eu abro perguntas, abro espaço para você fazer sua pergunta, tirar sua dúvida. Então fica à vontade, porque na segunda parte do nosso papo financeiro aqui, você pode tirar sua dúvida, fazer sua pergunta. Não ache que a sua pergunta é besta, pergunte. Beleza? Não fique com a dúvida. Então vamos lá, a primeira coisa que faz o banco não negociar com você para quitar sua dívida com até 90% de desconto é você não saber os seus direitos. Quando você não tem conhecimento dos seus direitos, o banco ele faz o que quer e você aceita sem reclamar, porque você não sabe. Mas eu quero aqui afirmar que você, mesmo endividado, tem direitos sim. E eu digo isso porque a maioria das pessoas endividadas hoje não sabem que têm direitos, acham que simplesmente tem que baixar a cabeça para o banco e aceitar tudo o que ele diz, porque está devendo. E não é assim que a coisa funciona não, minha gente. Quer ver um exemplo? Você sabe que você tem direito de não ser incomodado com cobranças no seu horário de trabalho, no seu descanso, no seu tempo de lazer. Você sabia disso? Me conta aqui se você sabia, sim ou não. Me diz aí. Eles não podem ligar para você para te cobrar uma dívida durante o seu horário de trabalho. Não pode. Não pode. Você sabia disso? Responde aqui sim ou não para mim, se você sabia disso. Lídia, mas e aí, onde é que está escrito isso? Olha, o Cirilo disse que não. Lídia, onde é que está escrito isso? Isso está lá no Código de Defesa do Consumidor, artigo 71. O Adolfo também não sabia.
Osmário também não. Cristina, não pode, gente. Não pode estar lá no Código de Defesa do Consumidor. Eu costumo dizer que o Código de Defesa do Consumidor é nosso grande aliado nessa jornada para quitar as dívidas com até 90% de desconto. Não pode, gente. Quer ver? Vou compartilhar aqui o artigo com você. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se eu consigo. Não consigo diminuir, gente. Deixa eu ver um print melhorzinho aqui, se eu tenho para compartilhar com vocês. Só um instantinho, que ali ficou ruimzinho pra gente ler. Aqui. Não, opa. Peraí, minha gente. Vou achar aqui. Só um instante. Meu povo. É esse aqui, ó. Esse aqui é o Código de Defesa do Consumidor, artigo 71, que diz, olha só, utilizar na cobrança de dívidas de constrangimento, ameaça, coação, afirmações falsas, incorretas, enganosas ou de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor, tá certo? Injustificadamente a ridículo e interfira, olha só, no seu trabalho, descanso ou lazer. E aí diz o seguinte, pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Isso aqui, gente, está descrevendo uma infração penal. É crime. É crime fazer isso numa cobrança. É crime, gente. É crime. Não pode. Lídia, e aí? Se eu receber ligação, porque eles me ligam o dia inteiro, Lídia. Eles me perturbam o dia inteiro. Lídia, 20, 30, 50 ligações no mesmo dia. Eu não aguento mais ligação, Lídia. E aí, o que eu faço então? O que você vai fazer? Presta muita atenção no que você vai fazer. Recebeu ligação no seu horário de trabalho? Se você puder, atenda uma ligação. E aí você vai informar, olha só, eu estou no meu horário de trabalho. Eu trabalho de 8 às 17 horas. Portanto, vocês só podem me ligar depois das 17. E aí, o que você vai fazer? Você vai anotar o protocolo dessa ligação. Data e hora dessa ligação, quem atendeu você. Por quê? Isso é prova de que você comunicou o seu horário de trabalho. E se continuar acontecendo, você vai fazer uma reclamação na ouvidoria do banco, da instituição financeira que é dono dessa dívida que estão te cobrando, que pode ser que você receba ligação do banco, pode ser que você receba ligação da instituição financeira, pode ser que você receba ligação de uma empresa de cobrança. Você vai fazer uma reclamação na ouvidoria do dono da sua dívida. E vai relatar que você está sendo importunado no seu horário de trabalho. Depois você vai fazer uma reclamação no consumidor.gov, que é ligado ao Procon. Você vai fazer reclamação. Entende? É assim que a gente faz para a gente fazer valer os nossos direitos. Ah, Lídia, por que eu tenho que reclamar? Porque você tem que fazer valer o seu direito. Por quê? Ah, Lídia, aí você vai dizer assim, Lídia, mas se isso é direito meu, Lídia, por que eles fazem isso? Porque a grande maioria das pessoas não sabe disso. E deixa acontecer. É o famoso se colar, colou. Sabe como é que é? Ah, vou continuar ligando. Não estão reclamando, né? Vou continuar ligando. Faz sentido, gente. Então você precisa fazer valer os seus direitos. Você precisa fazer valer os seus direitos. Entende? Então, quando você receber esse tipo de ligação, no seu horário de trabalho, você vai reclamar. Olha só, é o seguinte, você informa, anota o protocolo, porque é a prova de que você informou o seu horário de trabalho. E você vai proceder a uma reclamação. Na ouvidoria, lá do dono da sua dívida, consumidor.gov. Show? Outra coisa, deixa eu te perguntar, você sabia que você não é obrigado a deixar as suas contas em débito automático? Dia desses eu estava conversando com uma amiga minha e ela não sabia disso. Ela não sabia. Ah, é?
eu posso tirar minhas contas do débito automático? Pode, ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado. Perdão, gente. Ninguém é obrigado. Você sabia que você pode proteger o seu salário do banco? Você sabia disso? Você pode proteger o seu salário do banco. Entende, gente? Então, tô trazendo aqui informação para você entender que o banco não pode fazer as coisas de qualquer maneira, de qualquer jeito, não pode. Faz sentido, gente? Me conta aí se você sabia. Sim ou não, se você sabia dessas informações que eu tô passando aqui para você. Você sabia disso? Que você tem direito a não ser importunado no seu horário de trabalho. Que você pode tirar suas contas do débito automático, que você pode proteger o seu salário do banco. Você sabia disso? Olha a Néia dizendo não. Márcio também, ó, dizendo que não. Entende, gente? Então você tem direitos e você precisa fazer valer os seus direitos. Não tenha medo, não. Isso é direito seu. Eu estava ontem conversando com os meus alunos e aí alguns estavam tendo dificuldade de pegar o contrato da dívida. O contrato e o documento de evolução da dívida. O que é o documento de evolução da dívida? É o extrato, é aquele histórico, é um documento que tem todo o histórico da sua dívida. E aí eu falei para eles, dei o caminho, que é fazer a reclamação, se o gerente estiver enrolando. E aí eu disse assim para eles, e vou dizer isso para você. Não tenha medo de reclamar. Não tenha medo de fazer isso. É direito seu. Você não está fazendo nada de absurdo. Você está simplesmente solicitando que seja respeitado o direito que você tem. O direito que você tem de ter acesso aos documentos da sua dívida. O direito que você tem de não ser importunado no seu horário de trabalho. Entende? Você tem direitos, mesmo que você esteja endividado. Você tem direitos. Entende? Você tem direitos. Olha, Ana. Oi, Ana Cláudia. Disse assim, eu reclamei no Bacen, percebi que os bancos apresentaram as mesmas propostas exploradoras. Vou partir para o Procon. Me explica direito, minha linda, porque assim, o que você pode reclamar no Banco Central, no Procon, é em relação aos direitos que você tem como consumidor, aos direitos que estão previstos em lei, aos direitos que estão nas resoluções do Banco Central assegurados, tá? Em relação a propostas de negociação, isso aí é você com o banco, com o conhecimento certo, com as estratégias certas que você vai conseguir fazer, tá? Não adianta você reclamar isso no Banco Central, no Procon, eles não vão resolver essa parte, tá certo? Beleza? Outra coisa, você sabia que você não é obrigado a pagar tarifas, cesta de serviço, aquela cesta de serviço que tem lá no banco, você não é obrigado a pagar. Você sabia disso? Você pode ter acesso aos serviços bancários de forma gratuita, através do pacote de serviços essenciais, por exemplo. Você ter acesso aos serviços da sua conta de forma gratuita. Outra coisa, você sabia que você não é obrigado a ter um chamado seguro prestamista no empréstimo que você tenha num consignado, num financiamento de carro. Você sabia disso? Pois é. Isso o banco não vai te falar. Isso o seu gerente não vai te contar. Não vai te contar. Ele não vai dizer para você, olha só, tu não precisa pagar isso aqui. Tu não precisa pagar isso aqui, Wagner, Estela, Iraci, Ana, olha, isso aqui você não precisa pagar, beleza? O banco jamais vai falar isso para você. Jamais vai falar isso para você. Entende, gente? Somos nós que temos que saber os nossos direitos.
E se você não sabe, não vai ser o banco nem o seu gerente que vai contar para você. Faz sentido, gente? Faz sentido. Então não adianta você querer dizer pro banco, ai, banco, ele não vai fazer, minha gente. É você que tem que fazer valer o seu direito. Faz sentido, minha gente. É você que tem que ter acesso à informação. Entende? É você que tem que ter acesso à informação e correr atrás, porque o banco não vai facilitar a tua vida, não. Não vai facilitar a tua vida. Entende? Entende, minha gente? E aí, o que mais? Vamos seguir aqui. Porque vamos entender qual que é o interesse do banco. É que você continue sem saber dessas coisas. É que você continue, caindo na conversa do banco. Entende? Então, quando você não sabe dos seus direitos, você não vai conseguir negociar e quitar suas dívidas com até 90% de desconto, não. Beleza? Fez sentido, minha gente? Show? Belezinha? Olha só, Catita Maia e Ana Cláudia. Eu vou trazer aqui esses 3 pontos, tá certo? Essas 3 coisas, faltam 2 ainda. E aí eu abro e respondo a pergunta. Belezinha? Vamos combinar assim? Tá? Então vamos lá. Segunda coisa que faz o banco não negociar a dívida com você para quitar com até 90% de desconto é o seguinte. É o banco ter poder sobre o seu salário. Exatamente. Presta muita atenção no que eu vou te falar. Enquanto o banco estiver com a mão no seu dinheiro, ele não vai negociar com você. Enquanto ele tiver a facilidade de descontar tudo que ele bem entende na sua conta, ele não vai negociar com você. Enquanto ele tiver facilidade de descontar a fatura do seu cartão, empréstimo pessoal, puxar o cheque especial da sua conta, pode esquecer. Ele não vai negociar. Por que ele vai trocar a facilidade que ele tem de pegar no seu dinheiro na sua conta para negociar com você e te dar desconto? Não vai acontecer, minha gente. Faz sentido? Não vai acontecer. Agora, a partir do momento que o banco ele começa a perceber que ele depende de você pagar o que deve a ele, aí a coisa muda de figura. Aí ele perde a facilidade que ele tem, ele vai ter que parar para te ouvir. Ele vai ter que parar para negociar com você, porque ele não consegue mais puxar o dinheiro da sua conta. Lide, como é que a gente protege o salário do banco? Eu vou te contar todos os passos que você precisa dar no Plano Zero Dívidas que começa na segunda-feira. Vou te contar, tintim por tintim, todos os passos que você precisa dar. Onde que está escrito, onde que está respaldado, você vai saber tudo dentro do Plano Zero Dívidas. Beleza? Então, se você ainda não se inscreveu, o que você está esperando? Terminada essa aula, vai lá. Clica no link que está na bio, você que está aqui no Instagram. No Facebook e no YouTube, o link está na descrição desta aula. Tá certo? Vai lá, se inscreve que eu vou te explicar tintim por tintim como é que você faz isso. Márcio, não basta fazer a portabilidade, tá? A portabilidade pura e simplesmente não vai proteger o seu salário do banco. E você vai entender tintim por tintim por que dentro do Plano Zero Dívidas. Não é suficiente. Existem passos que você precisa dar antes disso, antes de fazer a portabilidade para você proteger de fato e de verdade seu dinheiro do banco. Beleza? Show de bola, gente. Agora, detalhe importante, tá? Eu não vou ensinar para você proteger o seu salário do banco lá dentro do Plano Zero Dívidas para você dar um calote no banco, não. Ah, beleza, eu vou proteger aqui meu salário do banco, pronto, beleza, não vou mais pagar minha dívida, tá resolvido o meu problema. Nananina, não. O que eu ensino aqui para você é você proteger o seu salário do banco. Para quê? Para que haja abertura
para que o banco comece a ouvir você, comece a ouvir as propostas que você tem e negocie com você. Proteger o seu salário do banco, essa etapa, ela é só um passo dentro dessa jornada para você quitar suas dívidas com até 90% de desconto. Beleza? Aí, talvez você tenha já ouvido do seu gerente o seguinte: mas Lídia, eu já tentei proteger o meu salário do banco, eu já fui lá e o gerente falou para mim que não adianta, que não tem como, porque ele vai descontar até 30% do meu salário da minha conta. E aí eu já falei isso aqui algumas vezes e vou falar de novo. Não tome o que o seu gerente fala para você como verdade absoluta. Questione. O que você pode perguntar para ele? É mesmo? Onde é que está escrito isso? Tem aí a lei, alguma resolução do Banco Central onde está escrito isso? Que mesmo se eu proteger o meu salário do banco, o banco ainda vai descontar? Começa a questionar. Para de engolir tudo que o banco fala para você como verdade absoluta. Peça provas do que ele está falando para você. O nosso grande problema é esse, é que a gente acha que porque está endividado, a gente não pode questionar, a gente tem que aceitar tudo. A gente tem que baixar a cabeça e não é assim, gente. Não é assim. O banco não é o dono da verdade. Você tem direitos mesmo estando endividado. O banco não pode fazer de qualquer jeito. O banco não pode te cobrar uma dívida de qualquer maneira. Entende, gente? Então essa é a segunda coisa. Você proteger o seu salário do banco. Se o seu salário não estiver protegido, o banco não vai negociar com você. Isso é fato. Show de bola? E aí a gente vai para a terceira coisa que faz o banco não negociar com você para quitar as dívidas com até 90% de desconto. E não menos importante coisa, que é a seguinte, que muita gente faz isso. Muita. Eu arriscaria dizer que 99% das pessoas faz isso aqui. Lídia, o que é? Falar logo, pelo amor de Deus, que eu já estou aqui tendo um negócio que eu quero saber. Vou te contar. É ir para uma negociação sem ter propostas para fazer para o banco. Eu vou falar aqui uma frase que eu gosto muito de dizer. Sem preparação não tem quitação com até 90% de desconto. Vou repetir. Sem preparação não tem quitação com até 90% de desconto. Não adianta você querer ir no banco de qualquer jeito. Só com pedido de, pelo amor de Deus, me ajuda, gerente. Porque não vai funcionar. Não adianta você querer simplesmente pedir uma redução dos juros, pedir para reduzir a sua dívida. Não vai resolver, minha gente. O banco, ele não é ONG, ele não é uma instituição de caridade para te ajudar assim, de ficar com pena de você, não, vou ajudar. Tadinha da Rose, tadinho do Carlos, do Henrique, tadinho do Nogueira. Tadinho, não, vou dar aqui um desconto, ele tá precisando, coitado, coitada. Não vai acontecer, gente. Acorda, acende o teu sinal de alerta financeiro. O banco, ele visa lucro sempre. O objetivo do banco é ter lucro, é gerar cada vez mais dinheiro. E nada de errado com ter lucro. O ponto é, a que preço o banco tem lucro? Faz sentido? A que preço o banco tem lucro? Te cobrando juros altíssimos? Te oferecendo renegociação de dívida que só vai multiplicar a sua dívida? Só vai aumentar a sua dívida? Te oferecendo mais empréstimo para você se enrolar mais ainda? Te dando cartão de crédito com limite 3, 4, 5, 10 vezes o seu salário? Te dando limite de cheque especial 2, 3, 4, 5 vezes o seu salário? Te oferecendo consignado para você pagar em 8, 10 anos? Entende? Entende a diferença que existe? O banco, ele não está aí para te ajudar. O banco, ele está ali funcionando para dar lucro. Então, quero que você perceba, que você tenha consciência de que não dá para negociar com o banco sem você ter conhecimento. Sem você entender os direitos que você tem mesmo estando endividado.
sem você saber como proteger o seu salário do banco, sem você ter as estratégias certas para você usar, para negociar suas dívidas com até 90% de desconto, sem você ter propostas para fazer para o banco que caibam no seu bolso. Faz sentido, gente? Então não dá para negociar com o banco de qualquer jeito. Não dá. Entende? Não dá. Entenda que isso, que você negociar sua dívida, quitá-las com até 90% de desconto, não é brincadeira. Não dá para ser de qualquer jeito. Você precisa estar armado. Você precisa estar preparado para negociar com o banco. Senão ele vai engolir você. Ele vai dizer simplesmente não tem como, não dá, a proposta que eu tenho é essa aqui. Se você quiser, é isso aqui que eu tenho. Entende? Faz sentido, minha gente. Então a gente precisa, acordar, acender o sinal de alerta financeiro. Não dá para você continuar querendo fazer do seu jeito, achando que vai funcionar. Não, você precisa da estratégia certa. Você precisa saber onde que está respaldado, o que você pode fazer, qual é a lei, qual é a resolução do Banco Central. É assim que funciona, gente. É assim que funciona e você vai entender esse caminho dentro do Plano Zero Dívidas. Se você quer de fato sair das dívidas de forma definitiva, se você quer de fato quitar suas dívidas com até 90% de desconto, você precisa parar de querer ser um amador. Não dá para ser amador nisso. Você tem que estar respaldado. Você tem que estar com a orientação certa. Senão o banco vai te engolir. Isso é fato. Você não vai conseguir fazer. Faz sentido, gente? Manda coração se está fazendo sentido para você o que eu estou falando, gente. Beleza? Então falei que essas 3 coisas que fazem o banco não negociar com você. Não saber os seus direitos. Não proteger o seu salário do banco. E não partir e não ir para uma negociação com proposta para fazer com o banco. Para fazer para o banco, melhor dizendo. Gratidão, minha gente, pelos corações. Beleza? Então agora eu vou abrir para perguntas. Manda aí a sua pergunta, que eu quero tirar a sua dúvida, eu quero te ajudar, beleza? Show de bola. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui, acho que vocês já fizeram, gente, que tem bastante coisa. Ó, a Ana Cláudia falou assim, Ana Cláudia Cardoso. Eu disse que estou super endividada e apresentei, não entendi aqui, acho que talvez proposta, né, Ana Cláudia, para bater no empréstimo. Isso é legal, está no contrato. Me explica melhor essa história, Ana, para eu poder te ajudar, tá? Me explica melhor para eu poder te ajudar. Beleza? Aí a Catita Maia falou assim, ó, tenho 3 consignados descontados em folha. Posso pedir ao INSS para retirar e pagar em boleto? Infelizmente não, Catita. Por quê? Vamos entender? O empréstimo consignado, ele é um empréstimo diferenciado, tá certo? Justamente porque é feito na folha de pagamento. Então, não adianta você querer mudar a forma de pagamento. Por quê? Vamos entender? O consignado, ele tem a taxa de juros muito menor do que o empréstimo pessoal. Enquanto o consignado está ali em média de 1,6 a 2,5 de taxa de juros, o empréstimo pessoal vai lá de 4 a 8% a taxa de juros. Olha a diferença gritante. E por que tem essa diferença gritante? Justamente porque o consignado é na folha de pagamento. O banco ele tem a garantia do seu salário de que ele vai receber o pagamento todos os meses. Por isso que ele cobra uma taxa menor, porque o risco dele não receber é quase zero. Então não tem como se alterar a forma de pagamento do consignado. Não tem como. Lídia, então o que dá para fazer com consignado? Existem estratégias para ele, tá certo? Dentro do Plano Zero Dívidas eu vou explicar algumas estratégias para o consignado. Então, Catita, se inscreve no Plano Zero Dívidas, porque lá você vai entender, vou explicar algumas estratégias para o consignado. Show de bola? Maravilha, minha gente?
Manda pergunta aí, minha gente. Aproveita. É de graça aqui, ó. Tô ao vivo com você para te responder. E quero aproveitar e lembrar o seguinte, antes que eu não fale. Antes que eu esqueça de falar para você, é o seguinte. Sexta-feira. Agora eu tô com uma live nova, com formato novo para você. Sexta-feira, a gente vai ter o Descomplique a Sua Dívida. A gente teve na semana passada, sexta-feira passada. Como é que é isso, Lídio? Descomplique a sua dívida. É assim. Eu vou pegar um caso de um de vocês e vou explicar, vou orientar, vou traçar o caminho para você resolver o seu problema. Mas para isso eu preciso que você mande a sua história para mim. Então eu vou pedir para você mandar no direct para mim a sua história, porque aí você pode ser selecionada para eu trazer o seu caso e te ali orientar, te guiar no caminho para você resolver a sua dívida. Tá certo? Não vou falar o seu nome, não vou revelar a sua identidade, eu vou trazer só a situação e explicar, traçar o caminho que você precisa percorrer para quitar a sua dívida com até 90% de desconto. Beleza? Então manda direct para mim, tá certo? Ana Cláudia, lei do superendividamento, o que você fala sobre? Vamos lá. Falar aqui resumidamente sobre essa lei, tá? Se você tem ali, manda para mim a tua história, Ana. Manda para mim a tua história, Ana Cláudia, no direct depois da live. Show? A lei do superendividamento. Se você tem ali pelo menos 50% da sua renda comprometida com empréstimo, com consignado, enfim, você está super enrolado, você pode se enquadrar dentro desta lei do superendividamento. Essa lei foi feita para quê? Para quem está de fato ali com pelo menos 50% da sua renda comprometida com o banco. E aí pode se aplicar essa lei, vai ter que entrar com processo judicial, tá certo? Com advogado, enfim. Porque aí no processo vai ser provado ali que o seu comprometimento da sua renda é grande, que você não consegue ter o mínimo para você viver. E aí vai ser feita uma negociação com os credores, com os bancos, instituições financeiras que você deve, para que isso se enquadre dentro do seu ganho. Vai ser feita uma negociação ali dentro do processo judicial para que seja reduzido esse comprometimento da sua renda e você consiga pagar em até 5 anos tudo isso e você consiga viver bem. Em resumo, é isso. Lídia, vale a pena? É preciso analisar o seu caso se enquadra dentro dessa lei. Mas lembrando, tem que entrar com processo judicial para haver uma negociação com os bancos e instituições a quem você deve, para que você, dentro de um período de 5 anos, quite essas dívidas. Vale a pena se você está muito comprometido? Talvez sim, mas é preciso analisar o seu caso. Beleza? Show de bola, deu uma clareada, Ana. É preciso sempre analisar o caso para entender se vale a pena aplicar essa lei ou não. Show? Belezinha? Mais dúvidas, mais perguntas, meu povo? Manda aí, gente. Aproveita esse espaço, é seu para você tirar sua dúvida. Show? Lembrando que amanhã tem aula ao vivo, hein, minha gente? Tem aula ao vivo amanhã, quinta-feira, tem sexta e tem sábado, ao meio-dia, horário de Brasília. Sempre ao meio-dia, horário de Brasília, eu vou estar aqui com você. Lembrando que faltam só 5 dias para o nosso evento, o Plano Zero Dívidas. Começa na segunda-feira. É o nosso último evento do ano. É gratuito. Lá você vai descobrir o caminho para você quitar suas dívidas com até 90% de desconto. Não deixa de se inscrever, não perde essa oportunidade. Como eu falei aqui para você hoje, negociar para quitar a dívida com até 90% de desconto não é para amador. Não é para você, eu acho que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo. Esquece. Você precisa estar respaldado. Você precisa saber as estratégias certas, os passos certos a serem dados para você chegar nessa vitória. Tá certo? Ana, vamos lá.
Procon é melhor que o Bacen para dar queixa? São instituições totalmente diferentes, não dá para a gente compará-las, tá? Vamos entender? O Procon, ele vai ali resguardar os seus direitos como consumidor. Você vai lá no Procon e ele vai mediar a situação entre você e o banco, a instituição financeira, a loja, a fornecedora de energia elétrica, enfim. Ele vai mediar ali entre você e a instituição, a empresa, enfim, tá? O Banco Central é totalmente diferente. O Banco Central, ele é uma instituição que ela ali preza por resguardar o equilíbrio na nossa economia. Então, são coisas totalmente diferentes. O Banco Central, ele faz o quê? Ele emite resoluções que regem o que os bancos e instituições financeiras podem e não fazer. De que forma eles têm que proceder nas transações financeiras e tudo mais. E ali nas resoluções ele também diz o que a gente tem direito como cliente dos bancos, das instituições financeiras. Então, quando a gente faz uma reclamação no Banco Central, o Banco Central vai fazer o quê? Ele vai puxar a orelha do banco, da instituição financeira, se eles não estiverem seguindo as resoluções do Banco Central. O Procon não. O Procon ele vai ali ser um intermediário entre você e a empresa, o banco, a loja, enfim. Mas ele não tem ali um poder efetivo de dizer você tem que fazer isso. A não ser que esteja no Código de Defesa do Consumidor. Mas o Banco Central ele tem um peso maior, eu diria, em relação aos bancos e instituições financeiras. Porque é nos bancos e nas instituições financeiras que ele vai ali fiscalizar. O Procon não, ele fiscaliza de forma geralzão. Não é só banco e instituição financeira. É empresa de energia, é empresa de água, é loja, enfim. Ele intermedia as relações comerciais de uma forma geral. Clareei, minha gente? Então, são coisas totalmente diferentes, tá? Não dá pra gente comparar. A diferença é que o Procon, ele intermedia a relação nossa como consumidor, de forma geral, com tudo quanto é empresa que tem serviços e produtos para nos oferecer, e o Banco Central, ele cuida da economia e, em particular, dos bancos e instituições financeiras. São coisas totalmente diferentes. Show? Beleza? E aí eu quero aqui aproveitar esse gancho que eu estou falando do Banco Central e falar sobre o registrado. Porque tem muita gente que está confundindo aí, meio que confundindo o Banco Central com o Serasa, tá? Também são instituições totalmente diferentes. O Banco Central eu já expliquei para você, e o Serasa. O Serasa é aquela empresa que tem ali o score, né? Emite uma nota para nós consumidores. É no Serasa que os bancos e instituições vão ali consultar se nós somos bons consumidores e vão levar em consideração a avaliação do Serasa para emprestar dinheiro ou não. Então são coisas totalmente diferentes, tá certo? E aí tem muita gente que me pergunta o seguinte: Lídia, como é que eu faço para o banco tirar o meu nome lá do registrado? Gente, você não tem como tirar o seu nome do registrado. Por quê? No registrado estão literalmente registradas todas as nossas operações bancárias, todo o nosso relacionamento com todos os bancos e instituições financeiras. Tudo fica registrado lá. As contas bancárias que você tem, as transações que você tem, cartão de crédito, empréstimo, consignado, enfim, tudo está registrado lá, seja dívida ou não. Então não existe isso de você tirar o seu nome do registrado. Isso não existe. Porque o Banco Central ele tem todo o nosso registro, toda a nossa história de vida com os bancos. Do Serasa, você consegue tirar o seu nome, porque no Serasa, quando você está devendo, o seu nome fica sujo. Quando você paga a dívida, o seu nome sai do Serasa.
No Banco Central não existe isso. Seu nome não está sujo no Banco Central. Simplesmente está registrado toda a sua história de vida com os bancos e instituições financeiras lá. Beleza? Ficou claro, minha gente, essa questão? Responde sim ou não aí para mim. Se eu clareei isso para você, tá certo? Então não existe isso de você tirar o seu nome do registrado. Só se você bater as botas. Só se você vier a falecer. Aí o registro dali, do seu falecimento em diante, não existe mais. Tá? Então são coisas totalmente diferentes. Beleza, Márcio? Maravilha. Show de bola. Então, minha gente, não tem mais perguntas. Vou encerrar nossa aula de hoje por aqui. Amanhã tem mais. Belezinha? Amanhã tem mais pra gente. Ao meio-dia tem aula pra você. Não deixa de se inscrever no Plano Zero Dívidas. Show? Beleza? Quero ter você lá segunda-feira, dia 27 de novembro comigo no Plano Zero Dívidas. Show de bola? Ó, uma ótima tarde de quarta-feira pra você. E amanhã tem mais. Tchau, tchau, gente. Valeu!